Big Data, computação em nuvem, inteligência artificial. A tecnologia está mudando de forma radical educação, empresas e outros setores da sociedade. O Repórter Justiça de hoje vai entrar neste mundo. E o portal é a Campus Party, o maior encontro de tecnologia do Brasil. Vamos falar sobre gamificação, hackathons e robótica pedagógica. Fique com a gente, o nosso programa está no ar. Aos 17 anos, Ana Carolina descobriu que caminho profissional quer seguir. Quando criança, eu tinha a ideia de ser pediatra e eu continuei gostando dessa área da medicina, claro, mas eu mudei muito de ideia, já quis ser professora, pedagoga e tudo mais, e depois da robótica eu percebi que a área que eu quero é engenharia. Então eu quero fazer bioengenharia, quero trabalhar com braço mecânico, a parte de programação de máquinas, de saúde e trabalhar nessa área. Então sim, a robótica me trouxe uma nova visão. Doutora Ana Carolina. Se Deus quiser. A futura engenheira faz hoje as primeiras apresentações da área de robótica. Ela faz parte de um grupo que participa de um torneio internacional. Robôs devem ser programados para fazer determinada tarefa. Aqui a gente tem a missão do filtro, a missão da chuva e da bomba d'água. Então o robô vai poder empurrar o filtro para que a água possa ser filtrada, ligar a bomba d'água para que a água possa ser liberada e vai ativar a chuva. Então ele vai fazer um trabalho aqui, aqui e aqui. Tudo no mesmo lançamento de forma autônoma. Vamos lá, vamos fazer. Então o robô está fazendo agora a missão do filtro, empurrando para que a água possa se tornar limpa. Aqui ele está liberando a água e ligando a parte da bomba e ele vai liberar a chuva. Ele volta para a base e ele já se prepara para o próximo lançamento. Ele já fica aqui bem estacionado, pronto. Exatamente. O Ives é um dos que colocam a mão na massa. Ele e a Ana Carolina estudam em uma escola do Serviço Social da Indústria, o SESI. O adolescente de 15 anos garante que montar e ver um robô em ação não é só diversão. Trabalho em equipe, criatividade, construção, várias coisas, até conceitos de física e matemática, por exemplo. E por falar em matemática, esta professora participou do evento ensinando a disciplina a adolescentes. Nos tempos de tecnologia de rede, a apresentação da Juliana, assim ao vivo, está ficando mais rara. Olá, eu sou a professora Juliana Moreno e juntos nós vamos estudar matemática. Juliana tem um canal no YouTube, exclusivo para ensinar matemática. Em uma escola nós temos 3 professores, Ana, Maria e João. A professora usa recursos visuais para ajudar na compreensão da matéria. É uma aula totalmente diferente da elaborada para a sala. Com o meio da tecnologia, a gente consegue colocar algumas coisas de matemática mais simples, né, da gente conseguir enxergar. Então a gente tem alguns recursos que às vezes na sala de aula a gente não consegue. E eu queria muito tentar facilitar a vida das pessoas, porque a matemática é tão linda, é tão simples, né? E às vezes na sala de aula você tem aquele rigor matemático, aquela carga pesada da matemática, e no vídeo a gente pode trabalhar isso de outra forma, tornar isso mais leve e facilitar a matemática para a população em geral mesmo, os meninos do ensino médio, do ensino superior. Muitos dos que acompanham a aula ao vivo são internautas das aulas virtuais. E vamos combinar, né? Adolescente gostar de matemática não é tão comum assim. Às vezes tem uns meninos que postam lá, comentam nos vídeos: nossa, você salvou minha vida, né? Tenho prova amanhã desse conteúdo, eu não sabia nada, agora eu entendi, agora eu aprendi. Então isso é bacana, né? Que esse era o objetivo, tornar mesmo a matemática mais simples, né? A pessoa conseguir assistir o vídeo e enxergar ali o que eu estou dizendo, o que a matemática está dizendo e conseguir compreender isso. Então eu acho assim muito bacana os meninos interagindo e falando que gostaram, que foi legal, que eles conseguiram entender principalmente. Então, apesar de ser um canal ainda em crescimento, né, eu tenho gostado bastante do retorno das pessoas que estão assistindo lá, que estão comentando, né, que estão dando feedback ali pra gente saber se está dando certo também, né?
Agora chegou a hora de voarmos. O drone que faz voos rasantes é controlado por este piloto. O aparelho pode estar longe do alcance da visão, mas uma câmera transmite o caminho, visto nestes óculos. Há um percurso que desafia a habilidade de quem manipula o controle remoto. Outros desafios, mais educativos, podem ser aplicados com o uso do drone. Este aparelhinho não é só diversão. O professor, tendo acesso a um equipamento, ele pode fazer uma foto, por exemplo, da própria escola e falar, olha só, na nossa escola a gente tem um relevo X, temos a presença da cidade, a população dá para ver mais ou menos aqui, alguma coisa nesse sentido, né? Você cria um material ali que antes era muito difícil você conseguir da sua própria região, né? Você tinha que mostrar exemplos de outros lugares, né? O mundo dos drones também é profissionalizante. Há corridas desses aparelhos. Os pilotos treinam, em média, 6 horas por dia. A Ana e o Ives não precisaram se dedicar tanto para fazer os robôs. Ainda estão na fase da aprendizagem. Muita. A robótica é uma forma muito criativa de colocar tudo que a gente aprende em sala de aula em prática. Na parte de programação, a gente utiliza muita lógica, física, matemática. Na parte do projeto de pesquisa, principalmente nesse tema sobre a água, a gente aprende sobre química e até mesmo experimentos que a gente faz que a gente não entende como que isso se aplica no nosso dia a dia. E o Corvelos, que é uma das áreas da FLL, é onde justamente a gente interage com outras equipes. A FLL é um torneio mundial, então a gente tem acesso a várias equipes de vários países diferentes e a gente consegue trabalhar muito bem essa parte da oratória, desenvoltura, quando a gente vai apresentar para os juízes, que são pessoas muito conceituadas, a maioria deles são técnicos, são pesquisadores ou até mesmo engenheiros. Então é uma coisa muito legal que a gente aprende sobre coisas que a gente nunca imaginou e além disso tem oportunidade, porque quando a gente passa para o torneio mundial ou nacional, a gente viaja e participa com a nossa equipe, cria amigos e é uma coisa muito boa. No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares mostra detalhes de uma hackathon, maratona de programação. Tem exemplo para deixar as cidades mais limpas, a população mais educada e até para facilitar a vida de quem pesquisa projeto de lei. O intervalo é bem curtinho. Aguarde aí. Uma maratona intelectual e tecnológica. Você já ouviu falar em hackathon? O termo é a junção de duas palavras, maratona e hackers. Mas fica tranquilo, que eu não estou falando daquele hacker que invade sistemas, contas bancárias e destrói os computadores não, viu? Aqui, esses jovens têm 48 horas para desenvolver plataformas digitais que trazem mais praticidade ao nosso dia a dia, como na área de saúde, de educação e até mesmo o lixo, que você descarta aí na sua casa. É uma jornada de inovação aberta que reúne talentos de diversas habilidades com um objetivo de base tecnológica. Então, a partir de um desafio, de um tema, pode ser social também, com ferramentas tecnológicas, pessoas talentosas reunidas em equipes vão vencer esse desafio, vão conquistar, vão apresentar um protótipo, um projeto de benefício para a sociedade, para a empresa, para um projeto. Isso mesmo. O hackathon consiste em ter um problema e depois uma solução através de um aplicativo. Mas não pense que uma maratona como esta é somente para os programadores de computadores não, viu? Nesta sala, estudantes de administração, pedagogia, relações internacionais. Todos engajados em soluções tecnológicas. Nós catalisamos as comunidades de tecnologia e de criatividade e inovação. E assim, a partir desses encontros que acontecem aqui, as comunidades elas também começam, muitas comunidades começaram na Campus Party. Então, assim, esse legado dessa junção de talentos que a gente consegue também através dos hackathons, os participantes de hackathons, eles formam uma nova comunidade também. O que a gente, sei lá, posso chamar até de um objetivo, talvez um sonho nosso, é que esses projetos dos hackathons não são os melhores, não são os que venceram, que eles tenham uma continuidade também, que eles não acabem no final do hackathon.
Durante a maratona, os jovens foram incentivados a criarem plataformas e páginas na internet com medidas eficientes para o descarte de lixo. Um problema que chama a atenção. Segundo o levantamento do Ministério do Meio Ambiente, ao menos 56% dos municípios brasileiros recorrem a depósitos inadequados. É o velho problema: lixo em lugar errado, prato cheio para a proliferação de doenças e emissão de gases poluentes. A Andressa é estudante de administração. A jovem é cheia de boas ideias e fez questão de montar uma equipe para participar do Hackathon no Campus Party deste ano. Ela e mais 3 colegas foram responsáveis por um aplicativo que oferece descontos nos impostos de PTU e PVA para quem recolhe e descarta o lixo corretamente. E olha que bacana! O projeto vai ser analisado pelo governo do Distrito Federal, o que incentivou ainda mais o grupo. No site tem uma abinha, a gente vai colocar a abinha de reciclagem, a pessoa vai, entrega pra gente os resíduos, a gente contabiliza e eles ganham descontos no IPTU, no IPVA. No caso de pequenos agricultores, eles podem ganhar o adubo que a gente fez com esses resíduos e também sabonete, porque com os óleos a gente pode transformar em sabonetes. A gente está tentando ensinar para as pessoas como realizar esse descarte. Nós fizemos uma pesquisa e muitas pessoas não realizam por não saber e às vezes achar que não vai dar em nada. E na real dá para o meio ambiente e está dando para as próprias pessoas que estão realizando essa divisão, esse descarte correto. Quem ficou todo esse tempo montando outro projeto tecnológico que também trata do descarte de lixo foi o Felipe. O estudante conta que ele cochilou algumas horinhas durante o prazo do hackathon, enquanto 2 amigos continuavam tocando o projeto. Descansou um pouco, mas depois voltou cheio de novas ideias. A gente está montando um site, que esse site ele vai alocar as pessoas comuns, tanto as empresas também, se elas quiserem, que o lixo delas pode ser transformado em arte e vendido nesse site. O Thiago é mais um jovem enlouquecido pelo desafio Hackathon, mas decidiu criar um aplicativo que facilita a vida de quem pesquisa projetos de lei no Legislativo. Ele construiu uma linha do tempo nas buscas de projetos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Mais uma facilidade que pode fazer parte do dia a dia do cidadão comum. A lei, quando ela nasce numa casa, ela tem um número. E quando ela vai para outra casa, ela tem outro número. A gente fez uma linkagem onde a pessoa pode buscar por apenas o número do projeto de lei e ela tem todos os outros números de projeto de lei com as emendas, quem fez, os autores. Que todos os hackathons nessa edição da Campus Party Brasília, eles são para benefício da sociedade, né? Então são hackathons com foco social, exatamente para trazer o jovem, né? Trazer o participante da Campus Party para perto das soluções e gerar um certo protagonismo para que eles se vejam capazes de desenvolver soluções que a sociedade pode adotar. Empresas privadas também investem em hackathons. Na edição da Campus Party, em São Paulo, uma operadora de cartões de crédito lançou o problema da conexão lenta das máquinas de débito e crédito. A ideia seria agilizar a compra do consumidor sem a perda da conexão. Uma programação mais ágil foi realizada em menos de um dia. Em outros estados, mais cases de sucesso. Na edição da Campus Party na Bahia, o governo local, o governo do estado da Bahia, ele deu para a continuidade dos projetos, os melhores projetos do Data for Good, que lá o tema foi saúde, eles ofereceram incubação no parque tecnológico. Então as equipes que quiseram dar continuidade ao projeto, eles tiveram um espaço, uma infraestrutura para dar continuidade. E sobre os direitos autorais destes projetos? Os jovens podem usar exclusivamente os aplicativos criados nos hackathons? Este advogado explica que as normas do edital devem ser cumpridas. Quando a gente fala de um hackathon, que é uma espécie de maratona para desenvolvimento de software, isso vai estar previsto lá no edital, na verdade, se vai ser feito um aplicativo ou se é para ter só uma ideia, né? E se a gente tiver o desenvolvimento de um aplicativo, no fundo são linhas de código. E essas linhas de código, num hackathon, elas devem ser abertas para o uso público, geralmente é isso que se faz. Agora, se você tiver, digamos, um hackathon da empresa privada, alguma coisa assim, pode ser que eles mantenham restrito esse licenciamento, né?
idealmente, o governo, quando ele faz o hackathon, ele quer chamar atenção para algo que precisa ser resolvido. Ele também quer que outras pessoas se apropriem e se engajem. Então, eu entendo que nada mais justo do que esses próprios jovens que estão engajados, depois queiram desenvolver esse produto, essa plataforma em outra direção, que eles não estejam assim, proibidos de fazer isso. Porque geralmente quando se faz um hackathon, a premissa é que você queira realmente gerar uma semente de inovação para que qualquer pessoa possa depois promover soluções de interesse público ou até privado, que também são do interesse da coletividade. Além disso, quem cria o aplicativo comercialmente deve se atentar à Lei de Propriedade Intelectual de Programas de Computador, a Lei 9.609, de fevereiro de 1998. Outra proteção jurídica é a Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279, de maio de 1996. Agora, quando o projeto de inovação é desenvolvido em projetos universitários, o advogado explica como funciona as regras de divulgação e uso da tecnologia. Em que pese a gente veja o hackathon como um momento muito privilegiado, né, de atenção, aqui está todo mundo muito engajado, a universidade ela vai funcionar como se fosse um hackathon permanente, porque a missão institucional da universidade é gerar inovação. Então você vai ter um grupo muito mais complexo, engajado nessa produção permanente do conhecimento. Vai ter um coordenador, esse coordenador possivelmente vai ser um professor com um vínculo permanente, e quanto ao aproveitamento econômico dele é bem mais restrito, porque afinal de contas ele já recebe para isso. A equipe desses jovens pesquisadores que vão estar engajados lá, eu acho, né, tudo leva a crer, que elas vão ter um termo, e esse termo vai estabelecer um royalty que vai para a universidade, mas que depois eles também terão condição de desenvolver os seus próprios projetos. O que eu acho interessante desse mundo é que não estão em conflito sempre o interesse daquele que encomendou o que chegou antes e daquele que chegou depois. Então a gente, no contexto da universidade, tenta criar um ambiente de manutenção de alinhamento de interesse para que o coordenador possa prosseguir, para que a universidade seja remunerada e para que o jovem possa aprender e encontrar novos caminhos. E no próximo bloco, você sabe como os games virtuais podem melhorar os negócios? Não saia daí que nós vamos mostrar. Muita gente, quando criança, perdia o sono envolvida em joguinhos de videogame, né? Música, gráficos, histórias e muitas fases a serem vencidas. Na vida adulta, essas lições básicas podem funcionar. E não importa o quão difícil seja a tarefa, você pode vencer. Os dedos são ágeis na missão. No tablet, uma comunidade. Aqui, o jogador tem que ir até a base, recarrega o material e leva até as casas. E quando a gasolina da entrega acaba, precisa abastecer a moto para voltar à disputa. Este game ajuda empresas a treinar os funcionários. Pode parecer que é pura brincadeira, mas não. Os games ajudam os funcionários a entenderem qual a função na empresa e como o trabalho em equipe é feito a partir de uma gestão bem-sucedida. Segundo especialistas da área de tecnologia, a gamificação pode alcançar 3 objetivos. Competitividade saudável. A competição motiva as pessoas a partir da vontade de superação. Sentimento de conquista. Ao conseguir alcançar um objetivo, desperta o sentimento de conquista, que estimula o engajamento dos funcionários nas próximas etapas. Desempenho. A gamificação contabiliza resultados antecipando as tendências do mercado. O Yuri comanda uma empresa de games virtuais e com a realidade aumentada, uma tecnologia que mistura o mundo virtual com o real. Pelas lentes dos celulares e tablets, é possível encontrar bichos, casas, personagens na parede da sala do trabalho, ou até mesmo espalhados pelo corpo. Um ótimo exemplo desse fenômeno é o aplicativo Pokémon Go,
que foi lançado em julho de 2016 em alguns países do mundo. Com o uso de um GPS e câmera do celular, o jogo permite aos jogadores capturar, batalhar e treinar criaturas virtuais chamadas de Pokémon. Os bichinhos aparecem nas telas de dispositivos como se fossem no mundo real. Realidade aumentada é eu inserir um objeto virtual num ambiente real. É eu pegar, por exemplo, o meu celular, filmar essa mesa que não tem absolutamente nada, mas na tela do meu celular aparecer um objeto em terceira dimensão. E eu conseguir dar a volta nesse objeto e consigo enxergar esse objeto de vários ângulos, com várias possibilidades. As pessoas ficam, nossa, mas como assim, né? Tem pessoa que inclusive passa a mão por trás do aparelho para tentar pegar a realidade aumentada, né? Mas ela é só uma realidade, por isso o nome, né? Realidade aumentada. Eu aumento o que você está vendo na realidade, porque você aumenta por meio da tecnologia. A partir dessa quantidade de informação tecnológica, a equipe do Yuri desenvolve treinamentos que proporcionam trabalho em equipe, criatividade, metas e resultados. Os principais treinamentos são realizados em bancos e empresas privadas. Nós temos tanto a realidade aumentada no nosso melhor jogo, que a gente chama, que é o carro-chefe da empresa, que é o que a gente mais faz, né? Não só aqui em Brasília, mas no Brasil todo. Mas a gente também tem os QR Codes, né? Que é o que a gente chama de Corre Code, que é o nome do nosso jogo, em que a gente também usa a tecnologia para o ensino. Tanto o ensino normal ali de texto, mas também um ensino lúdico usando a realidade aumentada, mas também tudo envolvendo uma metodologia. A grande dificuldade de se criar jogos para a área da educação é que você tanto tem que ter o conhecimento do desenvolvimento de games, quanto do conteúdo. O que a gente trabalha não só esses dois pilares, mas também a parte de tecnologia, de inovação tecnológica. A gente acredita que as pessoas usam tecnologia todo dia. Mas não para por aí. A meta é treinar estudantes da área de direito também. Essa ideia do direito é uma aposta nossa. A gente construiu dentro da nossa empresa uma startup que vai ter um jogo com realidade aumentada para a área jurídica. Eu tenho uma esposa advogada, conheço vários advogados, e nas nossas conversas aí, aleatórias mesmo, algumas perguntas eu fiz para identificar como que se ensina o direito, como que é o ensino do direito. E aí surgiu uma pulguinha atrás da minha orelha de falar, cara, já que não tem nada, vamos fazer alguma coisa. E conversando com alguns, eles sempre me desencorajaram, falando, não, Yuri, isso é impossível de fazer, porque o direito tem vários caminhos, você pode provar de um jeito, mas pode provar de outro. Mas eu sempre gosto muito dessa questão do, não, é impossível. E aí nós construímos um jogo, um modelo de jogo, que fica pronto agora, inclusive, agora em julho, e a gente ensina o direito, mas além de ensinar as questões de direito, as áreas de direito, a gente faz também a questão comportamental. Além dos jogos virtuais, os jogos de tabuleiro também são usados em treinamentos. Vamos imaginar agora um jogo de tabuleiro. Vamos pensar sobre os conceitos desse jogo, algumas cartas, os dados e o tempo. Foi a partir desse conceito que o hospital em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal, decidiu treinar os funcionários. Um game onde cada trabalhador, desde o atendimento inicial à cirurgia médica, consegue identificar o problema do paciente e resolvê-lo da melhor forma possível. A gente chamou de show de felicidade e encantamento. Então, nós dividimos o nosso show em 3 atos. Era o ato de preparação, o ato da ação e o ato que a gente chama também da jornada do herói, que é o retorno, quando ele conquista, né, a batalha, quando ele conquista o prêmio. Então, cada ato, os nossos funcionários recebiam um envelope contendo várias cartas de várias missões, e a gente chamou de missões de felicidade. Nós tínhamos missões de convide algum colega para almoçar e compartilhe com ele uma história feliz, reconheça atitudes de encantamento e de gratidão no atendimento do seu colega. Então eram várias missões e cada ato desse eram missões diferentes. E que todas as vezes que eu cumprisse a minha missão, eu ganharia uma carta, e nessa carta tinha uma carta de aplauso. E esse aplauso era destacado e colocado numa urna. E tudo começa no primeiro atendimento, como explica a gestora de recursos humanos do hospital. Mas termina no atendimento final até a recuperação do paciente. Gamificação a favor da saúde.
Nós fomos em busca de metodologias que pudessem trabalhar e de modo que fosse didático, lúdico, não fosse algo estático. E nós encontramos, né, através dos nossos estudos e de treinamentos externos que nós participamos, o processo de gamificação. Então, através da metodologia de jogos como pano de fundo, que todo é notório do ser humano querer jogar e ganhar, competir e ganhar. Só que o nosso foco sempre foi trabalhar a colaboração. Nós nunca queríamos chegar um setor ou um funcionário sozinho, era que todos nós chegássemos ao foco, ao objetivo comum, que era melhorar os nossos indicadores de atendimento ao cliente, os nossos indicadores financeiros e instituir, fortalecer a nova cultura institucional focada na felicidade e no encantamento, né? O Repórter Justiça chegou ao fim. Para rever o nosso programa, acesse tvjustiça.jus.br. Nosso e-mail também está à sua disposição, repórterjustiça@stf.jus.br. Além disso, temos um canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima!